E aí, galera do Cofaneti, tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Olá, En- pessoal, tudo bem? Então, Viquinho, hoje trouxemos um cara aí para falar um pouco mais da trilha que a gente estava seguindo no canal, né? Isso, a gente vinha falando, né, Kleber, de Big Data, Data Science, já uns 3 vídeos mostrando uma trilogia do caminho, a muito custo, a muito conhecimento, conseguimos o espaço na agenda desse homem concorrido aí de Porto Alegre, ele conseguiu separar uns minutinhos para nós falar um pouquinho aí sobre esse assunto. Galera, então, Matheus Costa, arquiteto de software aí na DB Server, né, Matheus? Vamos deixar para tu se apresentar aí, falar um pouquinho Isso, de ti. aí. Bom, demorou, mas eu vim, eu prometi. Agradeço a vocês a oportunidade e o espaço, né? Como o Kleber já antecipou, meu nome é Matheus, sou arquiteto de software na DB Server. Recentemente eu concluí uma pós-graduação em Big Data na Unicinos. Galera, assim, ó, a gente até, Matheus, depois, a gente não combinou isso, mas se tu quiser, não sei se tu vai, já deve ter o artigo publicado, inclusive, né, como referência. Então depois a gente pode deixar o link do pessoal também da referência para poder consultar o material, né? Primeiro de tudo, te dar parabéns pelo artigo, foi um artigo acadêmico muito bom. Só que de acadêmico ele não tem muito, né, Matheus? Isso. Ele fala bastante da realidade de Big Data e Data Science, né? Então eu queria que tu falasse um Tem pouco, né? bastante coisa corporativa, né, Kleber? Tem bem numa realidade corporativa, organizacional. Queria que tu falasse um pouquinho, Matheus, aí dos teus motivadores para fazer esse trabalho de pós e qual que foi a linha que tu usou para desenvolver esse artigo? Bom, o motivador inicial desse artigo foi um pequeno gap que a gente tem, acho que em quase todos os cursos de TI, que a gente tem um distanciamento, às vezes, vamos dizer, da teoria para a prática, algumas coisas, até por questões de tempo dos cursos, não são bem detalhadas, né? Durante a pós-graduação, eu tive muitas disciplinas de ciência de dados para trabalhar fazendo análise e tudo mais, né? Mas sabe que a nossa vida não é só fazer análise. Muitas vezes a gente tem que transportar esses dados para algum local, né? Para daí sim trabalhar em cima deles. Muitas vezes não é só rodar um algoritmo de machine learning, algo assim. Muitas vezes a gente não tem nem os dados para isso. Então, esse foi o meu motivador inicial do trabalho, escolher um tema de pesquisa que me possibilitasse fazer, literalmente, o caminho saindo da aplicação até, vamos dizer, a véspera ali da onde se faz a análise de dados. Para isso, eu escolhi o tema Data Lake, que é algo que, vamos dizer, está na moda no momento, né? Todas as empresas implementando ou correndo atrás ou pesquisando o conceito, né? E daí foi simples, a proposição do trabalho foi identificar as características de um data lake, porque todo mundo fala, mas o que ele é, de fato. A gente acaba Sim. caindo naquele conceito, é um grande repositório de todos os dados da empresa. Eu até, na minha banca, no dia, eu até comentei, esse conceito pode facilmente ser confundido com outro conceito que a gente tem, bem antigo, que é o Data Warehouse. Qual é a diferença de um Data Lake para um Data Warehouse? E depois a segunda parte do artigo é como implementar, qual seria uma arquitetura, porque um Data Lake ele é um ecossistema, a gente não pode dizer apenas que ele é vamos dizer, um grande repositório. Não, tu tem diversas camadas, ele é uma solução, ele não é um produto, né? Apesar de muitas vezes a gente ler e dar a entender que Data Lake é ecossistema do Hadoop. Não, eu posso implementar um Data Lake sem ter qualquer ferramenta do Hadoop. Né? Perfeito. Muitas vezes, preciso de um Data Lake, precisa ser em cloud? Não, pode ser feito dentro de um data center, on-premise. Claro, na cloud a gente vai ter algumas ferramentas que vão nos dar um start muito grande, né? Vão poupar alguns conhecimentos, né? Mas não precisa ser feito lá, porque justamente ele é um conceito, né? Ele não é como tu instalar um banco de dados. Um banco de dados, um SGBD também é um conceito, mas a gente já tem implementações prontas para isso. Um Data Lake, por ser um ecossistema, a gente tem várias camadas. Então, essa foi a motivação do trabalho, né? E esse foi a proposição. Primeiro, identificar as características de que é um Data Lake,
né, uma arquitetura e depois seguir na implementação de um data lake de teste para validar aquela arquitetura. Deixa eu te perguntar o seguinte, Matheus, eu acho que a gente falando um pouquinho de tecnologia aí, eu queria a tua opinião também, até porque tu navegou em várias tecnologias, tanto da camada de aquisição, de processamento, de mensagens, né? Tu usou bastante stacks da Apache, então Scoop, Flume, NIF, né? String Sets, tu pode falar daqui um pouquinho também, falou de Pentaho, Azure, própria ferramenta da AWS, né? Kafka, enfim. A gente vê bastante os cientistas de dados, ele olhando para a questão de probabilidade, estatística, cálculo, né? E ele nem sempre entende essa questão técnica da infraestrutura, da arquitetura e essas soluções gerenciais de própria cloud, né? Tu acha que isso vai ser uma tendência do profissional de data science entender um pouco desse ambiente, ou tu acha que as coisas vão continuar bastante divididas em dados e ciência versus tecnologia? Daqui a pouco, daqui a pouco até vai surgir um termo novo, né? A gente tem o DevOps, daqui a pouco vai ter o Data Science Ops, alguma coisa assim que Pois é. Daqui a pouco aparece uma coisa dessas aí. Pois é. Muitas vezes a gente tem os dois termos, né? Tu tem o cientista de dados, que é a pessoa que trabalha em cima da estatística, da probabilidade, entender os comportamentos, e tem o engenheiro de dados, que é o cara que vai fazer esse meio termo, né? Esse caminho até o cientista de dados. Mas, na verdade, quando a gente fala em Big Data, né, a gente tem equipes multidisciplinares, né? Porque se a gente for ver até na stack da montagem ali, né, isso eu senti bastante, tu tem várias ferramentas de diversas naturezas. Algumas estão mais próximas do dev, são ferramentas que tu pode encaixar ali, que o dev conhece muito bem, o arquiteto de software também conhece muito bem, mas algumas já pendem mais para o campo da infraestrutura, onde tu vai precisar do apoio de uma pessoa de infra muito grande, e elas vão de um mundo a outro, né? E isso depende também o quanto, vamos dizer, de cloud, né? Soluções daí saindo do IaaS, subindo um termo, tu vai utilizar, né? Tu vai precisar, na verdade, quanto mais tu descer o nível, maior vai ser essa equipe que tu vai precisar e mais interdisciplinar ela vai ter que ser. Eu tenho uma questão, Matheus, para te perguntar. Quando tu falou da tua motivação, tu citou um pouco de Data Warehouse, nessa migração para Data Lake. A gente sabe que hoje muitas empresas têm o seu DW montado já há muito tempo, né? Como que tu vê essa migração? Como uma empresa consegue migrar essa estrutura de DW para um Data Lake, uma coisa mais que tenha mais informações, que ele consiga, né, aumentar, expandir aí o seu ramo da ciência de dados? Não é uma migração simples, né, Vico? Porque também é uma quebra de paradigma, né? Primeiro é a questão, por exemplo, se tu partir do pressuposto, o que é um DW, né? Ele é uma base de dados que recebe informações já consolidadas, né, de diversos outros sistemas, né? Sempre informação no seu formato estruturado e já consolidada. Essa informação ela já foi processada no sistema origem. Quando tu fala, por exemplo, em Data Lake, tu pode ter informação estruturada, semi-estruturada, não estruturada, porque tu não te detém só os sistemas da empresa. Tu pode, por exemplo, fazer a captura, né, de redes sociais. Pode simplesmente ali com a Apache Flume, simplesmente tu desenvolve um agente, captura informações do Twitter, captura informações do Facebook. Para quem tem e-commerce, isso é muito útil, até para saber qual é a opinião, o que está acontecendo, o que estão falando do teu produto, ou empresa em geral, né? Então já tem uma quebra de paradigma aí, porque num Data Lake tu vai ter informações que não são processadas, tu vai ter que literalmente estruturar aquilo ali para fazer um pós-processamento. E esse, vamos dizer, paradigma, ele se torna mais perigoso porque tu pode capturar coisa que tu não vai conseguir dar um formato. E daí o teu Data Lake vai crescer, o armazenamento vai inchar, né? E tu vai ficar, tem até um conceito que eu até abordei no artigo, que é o pântano de dados. Ele acaba virando um vasto repositório, Perfeito. com muita informação, só que tu não consegue trabalhar aquela informação. Nós estamos agora, eu e o Vinícius, num projeto, Matheus, até para compartilhar, que eles vinham de uma tradição de ETL tradicional, né? Uhum. E conectando o ETL em visões de Power BI, na ponta de Analytics, né?
E a Isso. gente está no meio desse processo decompondo isso em extração, mineração e a própria composição do lake com dado mais um pouco bruto, mas não tão bruto para não chegar no conceito de pântano, né, Matheus? Uhum. E um dos pontos que eu vejo dificuldade de data lake e data warehouse das companhias é essa questão da velocidade, da veracidade, do volume do dado, né? Que elas têm dificuldade de entender os 5 Vs do Big Data e cometem erros que não, é o dado bruto, vamos jogar tudo lá para dentro e aí o pântano está garantido, né? Porque a gente não tem valor, né? Mas aí, Matheus, continuando na visão do Data Science versus Data Lake ali e da questão técnica, eu queria exercitar um pouco isso. Eu vejo que os caras de Data Science estão indo para o Python e estão tentando fazer essas descobertas. Mas aí eu te pergunto se tu acha que quando a gente olha para um Data Lake, um cientista de dados, ele consegue opinar sobre o modelo de dados que está lá, como o lake foi composto, baseado na sua infraestrutura, ou tu acha que ele não precisa conhecer nem minimamente como o lago é formado? Tu acha que é possível esse cientista ser agnóstico à natureza do lago, por exemplo? Completamente não, né? Porque ele tem que, no mínimo, ter o conhecimento das informações que estão lá salvas. Então, ele tem que saber, vamos dizer, minimamente, né, o que está sendo adquirido. Ele não precisa saber como, mas ele tem que saber, por exemplo, quais são as fontes que geraram informações para aquele lago, porque senão depois ele não vai conseguir fazer uma análise, vamos dizer, adequada das informações que estão lá. Mas conhecer aquela infraestrutura no Git, eu acho que não. Acho que tem essa separação. Seria mais do arquiteto de software ali que ia montar aquele caminho, aquela infraestrutura, né? Mas o cientista de dados ele tem que participar da aquisição dos dados, porque é justamente o link com a dúvida, vamos dizer, com a questão anterior do Vico. Porque o que eu capturo para um data lake? A gente sai de uma realidade do data warehouse que ela é bem limitada. Tu não captura informação. A informação são os sistemas de origem, né? Então, no máximo, tu vai ter um sistema que não joga informação para dentro do data warehouse. No data lake, vamos dizer, o céu é o limite. Tu pode simplesmente, eu quero capturar tudo. Eu quero ir lá no Twitter e ver tudo que estão falando sobre a minha empresa. É preciso isso? Até daí a gente entra até em outras questões, por exemplo, de LGPD, que a gente sabe que a gente não pode agora mais capturar todas as informações assim. Então, o cientista de dados ele tem que participar também dessa, vamos dizer, dessa aquisição, até para ele saber como ele vai retirar essas informações, porque senão pode ser quando ele vai fazer a análise, né, ele quiser fazer alguma predição, algum algoritmo de agrupamento para entender comportamento, ele não vai ter todas essas informações lá. E daí vai precisar mexer em toda a aquisição e toda a ingestão de dados. E pode impactar, inclusive, no volume, na velocidade que ele quer o dado. Exatamente. Ou, às vezes, pode ser até uma coisa. Tu salvou num formato muito bruto e o cara, vamos dizer, aquele formato não é que ele não pode ser trabalhado, mas ele acaba tornando o processo muito pesado e daí lá na frente não pode ser que não saia o resultado esperado. Então ele precisa participar. É naquele conceito de uma equipe, vamos dizer, multidisciplinar. Tu não pode trabalhar com silos, no caso tem que ser um trabalho meio que em equipe. Show. Sim. E aí, Matheus, um ponto interessante que a gente fez no teu trabalho foi a questão da infraestrutura como código, né? De provisionar esse lake aí com a stack quase da Apache e outras ali como Terraform e Ansible, pelo que eu vi. E aí eu queria ver contigo como é que foi essa experiência, se tu acha que isso vai se tornar meio que tendência, se tu acha que as empresas vão para o gerenciado, ou vão para o lake não gerenciado, tu acha como é que faz essa realidade? Kleber, eu acho que ele primeiro começou no curso de DevOps do Coffee IT, né? Eu acho que começou por aí. Na verdade, essa decisão foi por duas premissas, no caso. A primeira é para me facilitar. Eu trabalhei nesse artigo e nessa construção dessa solução durante 3 meses. Então, obviamente, não precisa dizer que muitas vezes as coisas davam errado. E eu precisava começar do zero, porque às vezes tu erra uma configuração, não lembra mais qual foi o arquivo lá do HDFS que tu editou e tem bastante arquivo, precisa resetar, né? E o segundo motivo também foi, que daí já é mais em questão de metodologia de pesquisa acadêmica.
a maior parte dos trabalhos relacionados, a maior parte não, todos, eu tinha o artigo, mas eu não conseguia reproduzir o que foi feito naquele artigo. Então, eu pensei daí, pensando em trabalho acadêmico, em deixado, tipo, se algum dia alguém pesquisar o meu artigo dentro da biblioteca da Unicinos, quiser fazer um trabalho partindo dali, né, pode utilizar, seguir aquele modelo, está disponível no GitHub, né, basta criar sua conta na AWS ou pode trabalhar com ele localmente, né, e pode seguir adiante. Então, foi uma questão, primeiro, facilidade minha, facilitar o meu trabalho, e a outra para ficar como exemplo para alguém que leia o artigo possa ter também a visão prática e reproduzir o que foi feito. Foi esses dois motivos. Mas a gente sabe que infraestrutura como código deveria ser, não deveria nem ser premissa, é uma coisa que já deveria ser regra hoje, né? A gente não deveria saber ir fazendo coisas manuais. Até a Amazon recomenda lá no El Architect isso. Isso aí. E uma coisa legal, né, Matheus, aí que também acho que é uma pauta legal, e tu abordou um pouco no trabalho também, é a questão de ser independente, né? Porque hoje, como tu usou, por exemplo, o Hadoop, tu pode ter um HDFS com um storage local, um promise da empresa, tu pode ter no bucket da S3, tu pode ter o Azure Blob como file system, tu pode ter um cara na Google Cloud, um storage da Google Cloud, então dá independência também de a gente conseguir se mover em diferentes provedores de cloud e não ficar lock-in numa solução de lake, né, inclusive. Exatamente. Vamos dizer, a solução agnóstica que é proposta no trabalho a partir do princípio da seguinte ideia, né? Quando tu vai trabalhar com as ferramentas, tanto que a AWS te disponibiliza, como a Azure, ou até mesmo a Google, tu fica muito restrito naquilo ali, mas às vezes não é restrito no lock-in também com o vendor da solução, mas tu fica restrito que existe uma série de conceitos ali que eles acabam, como é que eu vou dizer, bypassando, resolvem para ti e tu acaba não sentindo aquilo ali na prática. Obviamente, é muito mais fácil trabalhar com o S3 do que configurar um HDFS, mas existem vários conceitos e como era um trabalho acadêmico, eu resolvi usar uma stack toda independente para também sentir as dores, né, e exercitar e estressar, principalmente naquelas 5 camadas que são propostas no trabalho, a camada de aquisição, a camada de mensagens, ingestão, armazenamento e processamento, e propor ferramentas. Até na solução que foi proposta ali, é simplesmente, por exemplo, o HDFS poderia facilmente ser trocado pelo S3, sim, e a mudança ali na camada de ingestão que é feita pelo StreamSets seria uma configuração, na verdade. Então, a solução, a gente pode ver que apesar dela ser agnóstica, ela fica bem maleável, porque daí, como tu entende o conceito, tu acaba agrupando, desenvolvendo ali as camadas lógicas da aplicação e torna mais simples depois de readequar ela. Show de bola. Matheus, então... Eu queria voltar Não, deixa eu só voltar numa questão antes que passe, que eu anotei aqui quando o Matheus comentou, que é um assunto que vem muito à tona, a gente falou bastante aqui já no canal, Kleber, que é a questão da LGPD. Como que os cientistas de dados e as organizações já devem estar se preocupando com isso e, né, o que eles devem já estar na visão deles, porque 2021 a gente sabe que isso vai pegar, o que eles já devem estar atuando em cima disso? É que, na verdade, né, Vico, primeiro a gente tem que entender a LGPD. Isso é uma coisa que eu sinto falta até nos projetos que eu atuo, né, que falta ainda uma preocupação das empresas, né, em fazer treinamentos, não só para as equipes de TI, mas também para os usuários, até no que eles vão requisitar, porque às vezes eles podem induzir a equipe de TI a um erro, né? Falta ainda a gente se preocupar realmente com isso, porque ela é uma realidade, né? Então, a gente sabe que daqui a uns dias, né, já está aí, adequar os sistemas não é tão simples assim, mas eu acho que é um caminho que tem que ser feito entre a TI, né, e as empresas no geral, porque não adianta a TI ter uma visão do que pode e o que não pode, e o usuário lá demandando ainda, e vai ficar aquele conflito de interesses. Mas o principal que eu vejo, isso não tem, isso aí é só com treinamento. É uma outra especialização que vai acabar abrindo, como a gente tem, por exemplo, curso de especialização para trabalhar em projetos com metodologias ágeis, a gente vai ter que ter os profissionais de TI se especializando, pelo menos compreendendo o básico da LGPD, porque virou uma disciplina. Assim como a gente tem
várias, né, na stack de um desenvolvedor, isso acabou virando uma disciplina também, compreender o que pode e o que não pode dentro da LGPD. Porque parece simples, mas a gente tem alguns detalhes ali, até mesmo quando tu vai trabalhar em cloud, questões de armazenamento, dependendo se tu tem dados fiscais, tu não pode botar numa região que seja fora do país, né? Isso o desenvolvedor pode achar, ou a equipe pode achar, é mais barato utilizar a região dos geralmente Estados é por esse Unidos, caminho, né? Geralmente é por esse caminho. a gente pode cair nessas armadilhas. Ou fui habilitar uma função experimental, que daí só está disponível numa região, e essa função é num armazenamento, e tu acabou levando também. Então, tem vários detalhes que às vezes a gente não percebe. Então, isso só com treinamento, ó, eu imagino, virou, ao meu ver, uma disciplina que profissional de TI vai ter que ter. Vai ter que ser mais um perfil no modelo de entrega de software nosso, né? Exatamente. O cara que trate de LGPD, né? Exatamente. Matheus, e para nós finalizar essa baita conversa que a gente teve, para a galera que está começando nesse assunto Big Data, Data Lake, Analytics, Data Science, o que tu acha que esse profissional ele teria que fazer de curso, capacitação, leitura? Tu acha que ele tem que começar por onde essa novela? Já que ele vai comprar isso aí, né? Esse negócio aí. Olha, se a gente for olhar, é uma área, vamos dizer, bem ampla. Tu tem N coisas, porque como a gente citou aqui, tu pode ter o perfil do cientista de dados, ou tu pode ter aquele perfil da pessoa que vai prover toda aquela infraestrutura para o cientista de dados utilizar. Muitos dos skills, se a gente for ver um arquiteto de software, ele já tem, principalmente quando a gente fala do compor essa estrutura. Às vezes só falta ele enxergar, no caso, cada um dos componentes e conseguir ver. Mas o principal que eu vejo, né, que se for começar, ele tem que começar lá pela parte de Data Analytics, toda aquela parte de ciência de dados, aqueles fundamentos de estatística, que isso faz toda a diferença e é a chave para compreender todo o resto e a importância do que vem depois. Acho que tá querendo assustar o pessoal, né? Não, essa é a parte fácil. Essa é a parte fácil, Vico. É que a verdade pode fazer um curso no Coffee IT. Já tava dando spoiler, né? Já tava dando spoiler. Olha que tem spoiler aí. Tem spoiler, pessoal. Mas é verdade, porque a oferta de perfil que tu pode atuar dentro desse mundo e a oferta de tecnologia é muito grande, né? Eu acho que a organização e a pessoa tem que entender em qual filão ele quer atuar né, esse novo modelo de operação, né? Porque quando a gente estava falando lá de Data Warehouse, o modelo era bem simples, era banco de dados, visão e analítica bem na veia, né? E agora a gente está falando de uma data pipelines, né? E aí a gente tem que falar de dado entregue de N formatos, na visão de computação, na visão analítica, na visão de data driven, que as empresas falam hoje bastante, que é tomar de decisão em cima de dados, né? E então acho que o profissional primeiro tem que entender onde que ele quer atuar, né? Numa visão mais do dado, numa visão mais técnica, né? Então, na visão mais de infraestrutura, porque espaço para infraestrutura também, né? O próprio cluster de Hadoop e Spark tem particularidades, então não dá para dizer que uma pessoa vai ter todo o conhecimento de uma visão de Big Data Analytics, porque é difícil, né, Matheus? Não, e assim mesmo, se a gente for ver, a pessoa também não pode ter preconceito com tecnologia. Antigamente a gente pegava o SQL com aquilo ali, tu ia com aquela, vamos dizer, com aquela caixinha e tu resolvia quase tudo lá no universo do DW. Agora não. Tu tem ferramentas que tu consegue ainda fazer a análise dentro do Data Lake, mesmo fazendo uma análise com SQL ou algo parecido com SQL, mas às vezes não basta. É muito comum ter cientista de dados que às vezes não tem formação de, vamos dizer, de desenvolvedor, são profissionais de áreas de estatística, programando, vamos dizer, em Python, em ferramentas, desenvolvendo notebooks em Python para fazer análise. Então, o principal também é não ter preconceito com tecnologia, porque o leque ficou muito vasto, na verdade. Tem que ser um profissional que tem que saber, vamos dizer, de tudo um pouco, né? E não pode assumir uma única verdade. Vai ter soluções, por exemplo, lá em cima, pensando na análise, que com SQL tu vai resolver.
vai ter outras questões que com SQL não vai ser a melhor alternativa. Tu vai ter que ter mais alguma coisa ali para resolver. Nesse ecossistema agora está falando de Python, de Java, de Kotlin, de Scala, né? Então, o jargão cada vez está mais apropriado. Cara, não existe bala de prata, né, Guzano? Exatamente. E o que é bom, né, cara? E o que é bom, porque isso aumenta a quantidade de pessoas que vão atuar nessa frente. Porque muitas vezes o Python limitava isso. A gente não queria entender. Então, quando tem esse leque, essas opções, isso é bom, porque, né, aumenta as opções para quem quer entrar nessa área. Show de bola, galera. O assunto foi tão bom que estouramos o tempo, né? Mas isso, da gravação, passamos. Coisa boa, sempre vale a pena. Agradecer o Matheus pela presença aí, pelo ótimo compartilhamento de conhecimento aí. Vamos deixar teus contatos aí na descrição do vídeo, Matheus, para a galera entrar em contato, porque com certeza é um assunto que interessa a muitas empresas e a muita gente, né? E te agradecer, Matheus. 2 anos depois o homem apareceu, né? Isso aí. Mas não falhou. Um dos motivos era o final da pós-graduação. Foi por uma boa causa. Tá certo. Quiser deixar uma mensagem aí de despedida, Matheus, fica à vontade. Pessoal, novamente eu agradeço a oportunidade, o espaço. Apesar de não ter vindo antes no canal, eu acompanho o trabalho do Kleber e do Vico. Muito obrigado novamente. Valeu, galera. Então, não se esqueçam, né? Cliquem aí nas notificações, se inscrevam no canal. E até a próxima, galera. Valeu, então. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau.